Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Venho cá partilhar esta alegria e louvar também a fidelidade do Senhor. Ele é fiel e vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Baseado neste versículo, em capítulo 64 do Isaías, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ora, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e prospera para tudo quanto é enviada, e ela nunca volta para Deus vazia. Ele não é o homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. E mais uma vez, em milhões de vezes, mais uma vez, vem assim a confirmar. E com relação ao meu ministério, a palavra, toda a profecia que o Senhor falou pela minha boca, vem se cumprindo aos poucos. Muitos ainda duvidam, mas não estou preocupada, porque Deus cumpre tudo em todos, não é? Houve uma altura que realmente muito me preocupou, porque ainda não tinha essa experiência com Deus nesse nível que eu agora estou. Louvo e agradeço a Deus por me levar até onde Ele levou. Houve vezes que eu achei mesmo que não ia conseguir, porque as enfermidades eram muitas, a perseguição era muitas, os cercos se cercaram. Quando o salmista diz que os cordéis de morte me cercaram, eu estava neste nível, cordéis de morte me cercaram, e eu acreditei que não ia conseguir. Jesus Cristo mesmo, ele disse que eu morri física e espiritualmente 17 vezes dentro deste aprisco, mas ele, como está no trono, e ele me diz sempre: nada nos pode fazer parar. Então cumpre-se todos os dias, porque eu morro, mas ele me ressuscita para dar continuidade à obra dele, a missão e o propósito dele. Os planos de Deus não são frustrados. O inimigo pode pelejar de direita, de esquerda, da frente, de trás. O socorro dele vem sempre de cima, e em cima é o trono de Deus. O inimigo não tem poder. Então Deus tem o controle de tudo, e ele me ressuscitou de todas as vezes e vai continuar a ressuscitar se eu morrer. Enquanto o plano dele não se cumprir, ele não permitirá que nenhum dos seus ungidos moram fora do tempo, aquele que tem um propósito. Então, eu venho aqui partilhar a minha alegria com todos os que, toda a congregação, não é? Acerca da bondade de Deus em cumprir esta profecia. Eu, por acaso, esqueci de imprimir o e-mail. Esta profecia foi-me dada, eu tinha que ver o e-mail para confirmar, não me lembro bem se foi em 2020 ou em 2021, mas esta profecia foi dada, acredito, antes do falecimento da minha irmã. A Páscoa, ela faleceu em janeiro, creio, janeiro, fevereiro de 2021, e a profecia foi-me dada em que eu estava na casa de banho aqui da igreja a lavar roupinhas dos meus filhos à mão, e de repente Deus me fala e me pergunta: Ana Isabel, tu gostas do Levopasto? E eu fiquei assim: que pergunta é esta? Por que é que Deus estava a perguntar isso? Eu fiz assim: eu gosto do Levopasto. Não é que eu tenha aquela paixão pelos partidos de política, não tenho. Até o meu irmão, ele me disse: eu não sabia que tu tens um dedo para a política não tenho dedo nenhum, não entendo de política, não gosto de política. A única política que eu amo de paixão são os direitos humanos e a experiência que tenho tido com os governos, com o mundo. Direitos humanos não são promovidos, e então talvez se houvesse se os direitos humanos fossem na íntegra
promovidos pelos governos das nações, eu acredito que eu teria um dedo para a política, sim. Mas como não são, então eu estou onde realmente os direitos humanos são promovidos, que é com Deus. Sendo servo do Senhor, temos sempre justiça e juízo do Senhor. Temos amor, temos justiça e temos juízo do Senhor. Então este é o meu alvo e é nesta carreira que eu entrei de cabeça e pago o preço com todo o meu ser, com toda a minha vida, dou para servir a Deus, porque nele encontro a paz, nele encontro a fidelidade, nele encontro a misericórdia, a benignidade, nele encontro a paciência, ele é paciente, nele encontro a benignidade, ele é bondoso, nele encontro a misericórdia, ele é compaixão, é cheio de compaixão, nele encontro algo que no mundo e nem em homem, ser humano nenhum existe, longanimidade, paciência, todas essas virtudes só em Deus encontramos. Então é neste barco que eu estou, e ele me fez capitão deste barco do Ministério Apostólico Arizechan, e muitas promessas ele me fez e todas ele disse que já cumpriu. Ele apareceu uma dia e disse: Ana Isabel, tudo que eu prometi eu já cumpri. então agora é só eu cumprir, eu continuar esforçando, tendo bom ânimo, vencendo e combater o bom com o combate, prosseguindo para o alvo, que as bênçãos do Abraão são minhas. Ora, quando ele me perguntou isto, então eu disse, eu gosto de Lego Party. Então eu tive um flashback de quando eu cheguei ao Reino Unido em 2008, em outubro de 2008, que falavam muito de Lego Party, e eu gostava de ouvir aquilo que me diziam, não é? Os que tinham paixão pelo partido gostavam de ouvir aquilo que me diziam, e também me apaixonei pelo partido, e quando o partido caiu, mas houve uma altura, que acredito que foi em 2017, que eles tiveram a fazer um trabalho muito bom para a comunidade, e eu então aderi nesta campanha e também fazia donativos para esta campanha específica, e um dos membros do Parlamento do Labour Party tinha lançado no LinkedIn um apelo, e eu então respondi no LinkedIn, está lá, eu respondi que só podia ajudar em orações. E então comecei a orar, orei, mas depois não é aquela coisa, mas orei naquele momento, mas não foi aquela coisa. E não tinha noção que Deus também amava o Labour Party. Então ele me perguntou, Ana Isabel, se eu gosto do Labour Party. Eu disse, gosto do Labour Party. E então ele disse-me que o Labour Party vai ganhar as próximas eleições legislativas. O Labour Party então vai ganhar as eleições, e ele diz que é um galardão para mim. É um galardão para mim. E então eu fui orando, ele disse assim, eu fui orando, e eu me lembro que não tinha ainda cortinados aqui, não tinha mesmo nada, ainda estava muito exposta, e ficava aqui no escuro. Eu me lembro naqueles tempos já a orar, e então ele então me deu um sonho em que eu vi, eu de repente vi-me num edifício muito luxuoso mesmo, e aparece uma mulher muito elegante, assim de meia idade, mais alta, elegante, inglesa, pure English lady, com aquele accent British, a very sophisticated British accent, e o sotaque dela era muito sofisticado, e a comunicação dela fluentemente sofisticada, e ela me disse que eu estava a cheirar mal, e depois eu disse, eu estou a cheirar mal, e eu fiz isso. Eu disse, eu não estou a cheirar mal, eu estou a cheirar perfume. E ela disse, você está a cheirar mal, estás a cheirar mal, you are smelling bad, very bad, very bad. E eu continuava a cheirar, eu cheirava-me todo, eu fazia assim, disse, não,
eu estou a cheirar perfume. Aquilo que ela estava a dizer, estava a cheirar mal, que eu depois tive a interpretação. Eu achava que naquele momento a reação foi: eu estou a cheirar a perfume. Mas eu estava a cheirar a Jesus e ela é do inferno, ela serve a Mamon. Então ela é idólatra. Deus então me disse: Ana, aquilo que ela estava a dizer, estava a cheirar mal, é porque tu tens Mami, tu tens Jesus, tens a luz. E ela está nas trevas, ela tem o inferno dentro dela, ela tem o mundo, ela tem o Mamon. Por isso, para o diabo, Jesus cheira mal. E para Jesus, o diabo cheira mal, por tudo que é pecado, que é obras do diabo, cheira mal. O pecado cheira mal as narinas de Deus. Então, o diabo, como copia tudo que Deus faz, então a diaba no sonho estava a dizer que eu estava a cheirar mal. Eu também só dizia, como eu gosto muito de perfume e estou sempre perfumada, então por isso estava a dizer, não, estou a cheirar perfume, mas era espiritual. E então eu deixo lá e eu entro no elevador. Quando eu entro no elevador, estavam duas pessoas, eram dois homens, e de repente o elevador parece que ia cair, caiu. Eu agarrei-me assim e ele não caiu completamente, mas ficou assim torto. Ficamos todos assim tortos. Parou e ficamos todos tortos. E de repente eu vi-me lá fora do edifício, e de repente esse edifício muito grande, luxuoso, todo ele caiu num colapso muito grande, todo ruiu, e de repente saem esses dois homens com um capacete branco na cabeça, capacete branco que me fez lembrar os engenheiros das obras de construção civil. E a tradução destes dois homens eram anjos do Senhor, eram anjos do Senhor. E eu estava longe. Quando eu vi esse edifício caiu, esses dois homens saíram, muita fumaça, esse pó todo fez-me lembrar a queda das torres gêmeas nos Estados Unidos que foram vítimas do terrorismo, do ataque aéreo dos terroristas. E aquilo caiu todo, ruiu, essa fumaça desse pó todo, e os anjos de Deus saíram assim, e todos muito elegantes, com capacete, e andar firme e forte, esses dois homens, só esses dois homens. Eu não tive a plena revelação deste sonho, e a plena revelação deste sonho é esta, que a pessoa que disse que cheirava mal são partidos conservadores, não é? Deus depois disse que eles são idólatras, e a pessoa que estive no elevador são os anjos do Senhor que me estavam a proteger. E quando puseram-me fora do edifício, para poder destruir todo o edifício, e a queda do edifício não é o edifício em si, mas é todo o partido conservadores que caíram, o Conservative Party que caiu, foi completamente destruído. E então, dias depois, acredito que foi logo no dia seguinte, Deus me deu um sonho, homens, todos eles brancos, não vi nenhum negro, pelo menos neste que Deus mostrou, e também não mostrou muito, mas eram homens que estavam todos eles elegantes, e iam se reunir para para a reunião. Deus me confirmou que estes homens são o Labour Party, novo partido, que iriam se reunir com estratégias. Então Deus os guiou. E eu, como Deus foi na altura, eu só escrevia os sonhos, mas não tinha assim muita revelação para interpretar. E dizia Deus, mas Deus às vezes pedia a Deus, mas Deus não dava na hora, porque ele dava o sonho, não é? Mas com Deus às vezes ele dá algo agora, e se nós estivermos a cumprir e a ser obedientes no pouco, ele então vai revelando aos poucos. Então é isso que tem vindo acontecendo, e ele tem me revelando um pouco, tem dado a interpretação dos sonhos e das visões que me tem dado ao longo desses anos, aos poucos, no tempo certo, no tempo da maturidade espiritual, não é? Para poder entender e processar melhor a informação. E como isso aconteceu, e quando ele me disse que
que era o que eu levo parte, eu então entendi que realmente ele cumpre tudo, mas no tempo dele. Ele cumpre tudo. Então, eu tinha que esperar. Eu estava à espera que fosse em 2025, porque ele me disse que iria ser em 2025, mas por causa da misericórdia dele sobre mim, porque eu estou em sofrimento, não é? Todos os profetas sofrem. Todos os profetas que quando profetizam a sua carreira ministerial depende da confirmação das profecias, a minha carreira espiritual, o meu ministério depende da confirmação de todas as profecias. Então nós vivemos em sofrimento, numa ansiedade. Não, claro que nós não paramos, não é? Mas a nossa súplica a Deus é que confirme a palavra. E o meu louvor, a minha adoração era sempre aquilo: o teu poder está aqui, a tua unção está sobre mim, e o teu amor enche agora o meu ministério. Vem confirmar a tua palavra em mim. Eu creio, Senhor, de todo o coração, eu confio em ti. Porque a palavra nos é revelada, a profecia nos é revelada a nós, e nós é que temos a comunhão com Deus, temos a experiência com Deus e sabemos que é verdadeiro, e então ficamos, e quando o nosso ministério depende da confirmação destas profecias, então isso causa em nós um certo sofrimento, não é? Espiritual. É o tempo de espera. Claro que nós não ficamos frustrados, mas há sempre uma certa ansiedade e anseio para que isso se cumpra, para então nós prosseguirmos para o alvo pela qual o Senhor nos propôs a fazer. E então eu orava: Senhor, vem cumprir a tua promessa, Senhor, vem cumprir a tua palavra. E às vezes ele me fazia lembrar que está cumprida, que tudo que ele falou pela minha boca foi escrito, do meu ventre escrevia, e as pessoas acreditam. O mundo está cheio de trevas, não é? As trevas infelizmente entraram pelas igrejas adentro. Nem o ungido do Senhor conhece mais as escrituras, que toda a palavra escrita, toda ela é profética, e aquele que prega as escrituras é um profeta, não é? E pura e simplesmente aquele que é ungido, que é conhecedor da palavra, tem que se colocar na posição de dar o benefício de dúvida, orar por aquele que está a profetizar e discernir os espíritos, indo às escrituras, e lembrar que não é só o homem que é ungido e empossado, mas mulher também é ungida e empossada, porque Jesus Cristo me disse que mulheres também são ungidas. Eu também unjo as mulheres, porque eu disse aos discípulos: ide, por Marcos 16, 15 a 18, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado é salvo, aquele que não crê é condenado. E todos esses sinais seguirão aos que crerem. Todos estes sinais, os mesmos sinais usados por apóstolos, da mesma forma como os apóstolos, os primeiros apóstolos até o último, que é o apóstolo Paulo, foram empossados. Estes mesmos sinais seguirão aos que creem. Ele não especificou sexo, ele não especificou se é criança ou se é adulto, se é mulher ou se é homem. Ele disse: todos os que nele creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só por isso basta, não há explicação nenhuma. Então ele me disse que esta é a resposta quando aquele que duvidar de que Deus imposse uma mulher como uma apóstola. Esta é a resposta. O reino de Deus é para todos. Ele veio para todos. Ele não veio só para homens. Não são os homens só
que prega o Evangelho, ele veio para todos. E é ele mesmo quem dá uns para os apóstolos, uns para os profetas, uns para evangelistas e uns para doutores e mestres e dons de socorro e por aí fora. É Jesus Cristo. Então quem somos nós para questionar que Jesus Cristo escolha uma mulher como apóstola? Ela se deu lugar? Ela se propôs a fazer a vontade de Deus? Será empossada. Estes sinais seguirão aos que creem. Eu creio e disse o Senhor, eis-me aqui, e o Senhor me enviou. E como é que o Senhor me enviou? Porque eu entrei na vontade dele. Eu entrei na vontade dele como? Orando genuinamente, singelamente, para todos os governantes, para o sistema que estava corrupto, porque eu fui vítima. Então eu não respondi com a mesma moeda, eu respondi com amor, orando, fazendo Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu assim fiz e ele respondeu todas as orações, orando para todas as igrejas que me perseguiam e barravam a entrada para que eu não receba a glória do Senhor, não receba a favor do Senhor. Posicionei-me na brecha, exatamente cumprindo o João 17, a oração que ele fez para que toda a sua igreja, todos aqueles que Pai e Deus sejam um, eu fazia essa oração para que nós discernamos o corpo de Cristo, para que nós sejamos um, para que nós nos amemos uns aos outros, para que nós nos suportemos uns aos outros, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para que a igreja do Senhor tenha aquela glória do Atos 2:42. Eu muito orei para se dobrava os joelhos, chorava e clamava para os governantes, para que haja justiça, para que os governantes tenham sabedoria divina, para que eles dobrem os joelhos a Jesus Cristo, porque eles também têm problemas, também são limitados. A política não nos salva, a política, a lei de um país ajuda a trazer a paz, a pôr a ordem entre os povos e nas nações, mas se ela não for implementada com amor, se a lei não for implementada, ou seja, o executivo não implementar essa lei com amor, com harmonia, para produzir realmente frutos de paz entre os povos, nas nações, a lei é uma lei tirana que em nada contribui para a edificação do povo da sua nação. E eu muito clamava, eu chorava, e então ele decidiu, ele estava à procura de alguém assim, e ele decidiu escolher a mim para poder ocupar este lugar. E ele começou a obra e as profecias têm se cumprido. A primeira profecia que cumpriu, que foi o levantamento deste altar. O inimigo tem tanto batido nesta congregação, neste edifício, fisicamente, espiritualmente, para deitá-lo abaixo. Ela não vai cair, porque Jesus Cristo disse, ele me apareceu neste lugar. Eu ouvi claramente, esta igreja está fundada, está firmada na rocha. Então a rocha é ele mesmo. Todos que estiverem que bater nesta igreja, fisicamente, espiritualmente, não está a bater em mim, não está a bater nos meus filhos, não está a bater nos servos e nas famílias, está a bater diretamente em Jesus. Então tem que lidar com Jesus mesmo, e o juízo do Senhor chegará a todos que têm batido nela. Ora, nisto eu propus então as profecias têm se confirmado. A profecia desta igreja foi-me dada em 2017 em Coventry, quando eu ainda vivia em Coventry, e debaixo do fogo. Estava eu debaixo do fogo de ataques de Satanás em todos os lados. Me cercaram, cordéis de morte me cercaram, mas o Senhor adestrou minhas mãos e me deu socorro, e me deu livramento, e me deu escape. E ela se cumpriu em 2020. O Senhor, tal como o apóstolo João foi revestido pelo poder do Espírito Santo para profetizar a igrejas, eu também, isso lá em Apocalipse, pode lá ir em Apocalipse 1 em diante, eu também fui poderosamente revestida pelo poder do Espírito Santo
em fevereiro, no final de fevereiro, março de 2020, na altura de pandemia, e para profetizar. Eu não reconheci o Senhor, muito me assustei, muito me atrapalhei, mas até que o Senhor mesmo me levou a sentar e a ler as Escrituras e comparar com tudo aquilo que eu estava a ouvir dentro de mim, e então confirmei mesmo que era o Senhor a falar comigo. Sentei então a profetizar para o Senhor. Ora, toda essa profecia, cada vez que eu ia me deitar, ela era escrita no meu ventre. Eu sentia escrever, parecia uma máquina de datilógrafo que eu tinha dentro de mim, e hoje eu sei que o Senhor depois me disse que tudo foi escrito, tudo aquilo que eu profetizei foi tudo escrito. Essa profecia ficou disponível no Facebook durante estes anos todos, mas eu fui obrigada depois de tirar do website, porque era preciso organizar, porque eu não tinha percebido que eu, ao fazer a transferência da página do Facebook para o website, as letras ficaram todas muito juntas, então eu retirei para organizá-las, para voltar a pôr, mas até agora não tive tempo para fazer isso, mas de certeza que todos os governantes acederam a essa página, as igrejas também acederam a essas páginas, e pessoas individuais pela qual o Senhor me levou a profetizar para membros da minha família e igrejas, outros membros das igrejas diretamente, para que haja temor. Isso depois o Senhor me deu a revelação que o Senhor profetizou para a igreja num todo, e o Senhor lembrou e levou-me a falar de cada pessoa individualmente, para que cada um de nós entendamos que igreja somos nós e que a salvação é individual, que nós temos que somos nós, cada um que comete o pecado envergonha o nome do Senhor, para que nós atentemos para as nossas vestes que estão sujas, e quando nós pressionamos a apontar o dedo, a falar mal do outro, para primeiramente atentarmos para nós mesmos, em Mateus 7, e lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque Jesus Cristo está às portas. Ele falou para a igreja no todo e falou para a igreja individualmente. Claro que a retaliação veio, foi forte, foi pesada. Começou no seio da minha família: retaliação, fofoca, murmuração, críticas, hipocrisias, e isto é mister que isso aconteça, porque Jesus Cristo também foi vítima dos seus irmãos, de ataques dos seus irmãos, e Jesus Cristo disse que um profeta não tem glória na sua própria cidade, tem que se afastar. E então ele fez isso comigo, mas claro que é sempre muito difícil quando temos filhos pequenos. Se não tivesse filhos pequenos, eu teria mesmo me fechado num lugar, quase que ninguém me teria visto, mas como há necessidade de filhos e por aí fora, não há como ficar isolado. Foi uma necessidade que eu tive e ainda tenho, de estar mesmo isolada com Jesus Cristo. Eu creio que um dia isto vai se cumprir. Eu oro para que eu esteja mesmo só com Ele, no refúgio que é mesmo necessário, mas enquanto não chega, a luta continua, a vitória é nossa. E foi assim a profecia, não é? A retaliação, vieram retaliações pesadas, retaliações de morte mesmo, é uma missão de morte, mas Jesus Cristo disse para ficar firme, para eu ser fiel até a morte. O servo do Senhor, se não é fiel até a morte, então ele não é servo do Senhor, ele não está ele não está realmente, o eu dele ainda fala alto, não está vazio do vinho velho e não está dentro da vontade de Deus, mas aquele que se despe de si mesmo e se entrega, se abandona nos braços do Senhor. Eu me lembro que um dia eu queria fugir, mas eu vim e eu disse: Senhor, eis-me aqui, eu me abandono nos teus braços, eu me entrego, não vale a pena fugir neste altar. Eu olho para mim e disse: eu sou lá para rir, como fomos, como somos hoje. E quando é assim, o Gálatas capítulo 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, cumpre-se, ficamos crucificados com Jesus Cristo. E
então a fidelidade dele começa a cumprir, porque nós já não estamos dentro da nossa vontade, estamos na vontade dele. Tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, vai tudo para a glória dele. Então a profecia se está a cumprir, e toda essa profecia começou a cumprir-se nesta igreja. E a seguir foi a profecia da minha irmã, a morte da minha irmã. Quando profetizei, eu não tive a revelação de que o luto, porque o dinheiro em que o vestido em que a minha irmã tinha vestido era preto, mas é um preto muito cintilante, cheio de estrelas. Mas eu não sabia que o preto, quer dizer, não é que eu não sabia, mas não me ocorreu que o preto espiritualmente é morte. Não, eu não atentei. Ele quis mesmo que eu não tivesse essa revelação 100%, porque senão ele teria me dado. E contei o sonho à minha irmã, mas pode ser que ela teve a revelação do sonho. A minha irmã Páscoa, ela teve a revelação do sonho que eu dei, contei-lhe o sonho, mas eu disse, olha, a mim, como o vestido era todo ele muito cintilante, cheio, grandes estrelas, cintilava, e ela muito contente, estava muito bem penteadinha, e uns sapatos de salto, os pés muito bonitinhos, e ela fazia isso, ela saltava, ela fazia isso. E típico dela, quando está feliz, quando Deus manifesta um trono na vida dela e tem um milagre, era assim que ela congratulava, assim, ela dançava como Davi, e ela levantava os pés para trás, assim, fazia isso, mas o vestido era preto, e não tive a revelação, mas veio se cumprir, ela faleceu. E depois agora o Senhor continua a profetizar, não é? Neste ano eu fiz planos, estabeleci alvos ambiciosos no Senhor, para fazer certas coisas para o Senhor. E quando começou o novo ano, preparei-me para então cumprir, dar entrada a trabalhar para atingir esses alvos. Desde que o Senhor muda toda a história, me leva a profetizar, me leva a lembrar tudo o que eu profetizei antes, e o Senhor então me disse, eu estou a trazer espada para a Igreja Maná, estou a trazer espada para a Igreja Maná, as igrejas pela qual o Senhor levou-me a profetizar mais, a Igreja Maná e a Igreja Católica. O Senhor já cumpriu com a Igreja Maná, já cumpriu, e a espada chegou à Igreja Maná, e a espada também vai chegar à Igreja Católica, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não se deixa escarnecer. A espada vai chegar, e vai chegar forte. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. O Papa Francisco está se a sujar cada vez mais, e muito especialmente com a legalização da relação homossexual. Ele se sujou ainda mais, se enterrou mais ainda, porque enterrou o povo debaixo da sua liderança. Então é o povo de Deus, o povo não é do homem, o povo não é do servo que Deus unge, o povo é o povo de Deus. Fomos criaturas, feituras, obra da mão do Senhor, e o Senhor está no controle de tudo e de todos. Por mais que pensem que o Senhor não está, o Senhor está no controle de tudo e de todos, e a profecia vai se cumprir. E Jesus disse, neste mundo não ficará pedra sobre pedra, somente a palavra dele não passará. E isso vai acontecer, não ficará pedra sobre pedra neste mundo. Então a espada dele, ele trouxe a espada sobre as igrejas, sobre seitas, sobre os governantes, sobre o setor privado. Aos poucos o mundo verá que Jesus Cristo, ele está vivo sim, ele está vivo sim. E quando ele me disse eu perguntei ao Senhor quando estava a ler as cartas, qual é o selo que estava aberto, porque ele me mandou ler acerca dos selos. Eu perguntei-lhe qual é o selo que estava aberto, e ele me disse, é o quarto selo que estava aberto. Então o quarto selo estava aberto, mas que em abril o selo iria fechar.
o quarto selo em abril iria fechar e o que iria ficar, só que em abril iria fechar o quarto selo, mas neste período do quarto selo até a abertura do quinto selo, não sei o que é que iria acontecer. Eu fiquei, Senhor, o que é que vai acontecer? Então eu disse, neste período ele vai fazer limpeza das suas igrejas, porque ele disse, eu vou trazer espada sobre as minhas igrejas. Então neste período é limpeza nas suas igrejas e nos governantes. Ora, isso realmente aconteceu, porque quando foi no dia 26 de maio, ele falou por mim, dentro de mim, ele falou, o Labour Party vai ganhar as eleições com uma maioria, uma esmagadora maioria absoluta. E eu fiquei naquela, mas é mesmo Deus? E eu disse, profetiza, Isabel. Então eu fui lá eu fui lá escrever só aquele bocadinho que o Senhor disse que o Labour Party ganhará as eleições numa esmagadora maioria absoluta. Ora, foi isso mesmo que aconteceu. Então isto é o edifício, foi